Eles disseram que era só a idade, que se sentir mais cansado, menos íntimo, menos vivo, era natural depois dos 60. Por muito tempo, essa foi a resposta padrão para os homens que começavam a notar uma mudança sutil, mas profunda em seus corpos e mentes. Uma sensação de apagamento que se instalava lentamente, quase sem ser notada, e que era frequentemente descartada com um simples "isso é coisa da idade". No entanto, o que a maioria ignora é que essa lentidão, essa frieza e essa distância não são o resultado inevitável do tempo, mas sim os sinais de um problema que, por incrível que pareça, tem solução: a circulação. Na semana passada, atendi um senhor de 72 anos que caiu no banheiro. A esposa, assustada, pensou no pior: um infarto. A ambulância chegou rapidamente, mas no hospital os exames cardíacos não apontaram nada de grave. O coração estava forte, mas a causa da queda era outra. O problema era que as artérias da região íntima, aquelas que sustentam a vitalidade, o prazer e a sensação de estar plenamente vivo, estavam quase completamente entupidas. Ninguém nunca tinha conversado com ele sobre isso porque, infelizmente, é um tabu. A conversa sobre a circulação, que deveria ser tão comum quanto a sobre a pressão arterial, é silenciada, e os homens sofrem calados. Se o seu corpo anda mais lento, se sua pele está sempre fria, se a intimidade parece distante ou até impossível, talvez o problema não seja o tempo. Talvez seja a sua circulação gritando em silêncio por socorro. Eu sou o Dr. Rui Almeida, urologista com mais de 30 anos de experiência. E o que eu vou te mostrar hoje pode parecer simples, mas tem o poder de transformar a vida de muitos homens acima dos 60. A resposta, surpreendentemente, não está em remédios caros ou em promessas milagrosas. Ela pode estar num alimento que você já tem em casa, mas que quase ninguém usa da maneira certa. E atenção! Se usado do jeito errado, ele pode fazer mais mal do que bem. É por isso que este conteúdo pode ser decisivo para a sua saúde, sua conexão e sua autoestima. Se este tema falou com você, escreva o número 1 nos comentários. Isso me dá força para continuar criando. E aproveita, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui cada conteúdo é feito para reacender o que parecia ter se apagado. O apagamento silencioso, o verdadeiro preço da má circulação. O que está drenando sua energia, roubando seu prazer, obscurecendo sua clareza mental e comprometendo sua conexão com quem você ama, não é a idade, é a circulação. Aquela que desacelera sem avisar e silencia partes do seu corpo sem pedir permissão. A maioria dos homens nem percebe o que está acontecendo. Eles acordam com os pés frios, sentem um cansaço estranho antes mesmo do meio-dia e começam a esquecer palavras simples, mas acham que é normal, que faz parte. Só que não é. O corpo está tentando avisar, só que ele fala de um jeito que quase ninguém escuta. Com o passar dos anos, os vasos sanguíneos vão perdendo sua flexibilidade e se tornam mais rígidos. O interior das artérias, uma camada delicada chamada endotélio, perde elasticidade e começa a acumular pequenas placas. É como se a tubulação de uma casa, antes limpa e flexível, começasse a ficar enferrujada e estreita. A circulação, que antes fluía livremente, começa a falhar primeiro nos extremos, mãos, pés e sim, também nas regiões mais íntimas. A razão para isso é simples, mas crucial. Os vasos responsáveis pela função sexual são os menores e mais finos do corpo humano. Por isso, são os primeiros a sofrer quando o sangue não flui direito, muito antes do coração ou do cérebro mostrarem sinais claros de problema. Quando o sangue para de circular com a força e a fluidez necessárias, o corpo apaga, mas não de uma vez, mas em partes. Você começa a sentir que os seus movimentos perderam a leveza, que o toque já não desperta nada, que o olhar ficou mais opaco e que sua presença, no fundo, está se dissolvendo dentro de um corpo que já não responde como antes.
Foi exatamente isso que aconteceu com o seu Jorge, de 68 anos, ex-motorista de ônibus, aposentado. Ele cuidava da alimentação, fazia caminhadas curtas todo dia, mas um dia chegou ao meu consultório e disse: "Doutor, eu não estou doente, mas também não estou vivo. Só ando, respiro e espero." Essa frase, dita com os olhos baixos e a voz embargada, carrega algo profundo. Não é só sobre sexo, é sobre identidade, é sobre se sentir vivo, potente, inteiro. A circulação, por incrível que pareça, está ligada a tudo isso. O sangue é o mensageiro que leva oxigênio ao cérebro, que alimenta o coração com ritmo e força, que ativa os nervos responsáveis pelo prazer e que sustenta o calor, o desejo, a sensação de estar desperto por dentro. Quando esse fluxo é interrompido, você sente, mas ninguém te explica. Os exames parecem normais. O médico diz que é da idade, mas você sabe, lá no fundo, que algo está errado. O mais injusto é que esse problema silencioso tem solução. É possível restaurar essa circulação, é possível aquecer de novo as extremidades, é possível voltar a ter ereções matinais, não porque você forçou, mas porque o corpo voltou a funcionar naturalmente. É possível clarear a mente e recuperar a presença que parecia ter sumido. Mas nada disso começa com remédios caros, nem com promessas milagrosas. Tudo começa com algo simples: entender o que está acontecendo, parar de culpar a idade e começar a escutar os sinais que o seu corpo está tentando enviar. Os sinais ignorados. O preço que se paga. Antes de revelar a solução, é crucial entender o preço que se paga quando a circulação continua sendo ignorada, porque o impacto é muito maior do que apenas físico. Quando a circulação desacelera, o corpo inteiro sente. O mais assustador é que a dor nem sempre aparece de imediato. Ela se esconde, vai se acumulando em silêncio, até que, de repente, tudo parece mais difícil. O primeiro órgão a pagar esse preço é o coração. Quando os vasos estão endurecidos e estreitos, o coração precisa bombear com mais força, como se tivesse que empurrar sangue por canos entupidos. Esse esforço extra eleva a pressão arterial, sobrecarrega o músculo cardíaco e faz com que você sinta um cansaço crônico, mesmo dormindo bem e sem grandes esforços. Homens que antes faziam caminhadas com leveza, agora se sentem ofegantes com simples tarefas do dia a dia. O corpo continua tentando compensar até que não consegue mais. O segundo lugar onde a má circulação cobra caro é o cérebro. Com menos oxigênio e nutrientes, o raciocínio fica lento, a memória recente falha. Você entra em um incômodo e esquece o que ia fazer. Começa a procurar palavras simples e se frustra por isso. Mas o mais dolorido não é esquecer, é a sensação de que a sua mente está ali, mas coberta por uma névoa. Homens me dizem: "Doutor, parece que eu estou aqui, mas não estou inteiro, como se eu estivesse atrás de um vidro." Essa sensação de desconexão consigo mesmo é uma das mais angustiantes. Você está vivo, mas não presente, acordado, mas sem brilho, funcionando, mas sem potência. E então vem o impacto mais silencioso de todos, nas regiões íntimas. Pouca gente sabe, mas os vasos sanguíneos responsáveis pela ereção e pelo prazer são os menores e mais sensíveis do corpo inteiro. Ou seja, eles são os primeiros a sofrer quando a circulação falha. O sangue simplesmente não chega com a força e necessidade necessárias para despertar a sensibilidade, o calor e a resposta natural ao toque. E o que antes era espontâneo começa a exigir esforço, gerando medo e ansiedade. Alguns homens tentam disfarçar, outros se retraem e muitos começam a evitar a intimidade, não por falta de amor, mas por vergonha. O impacto emocional é profundo. Você começa a duvidar de si mesmo, se afasta da pessoa que ama e o silêncio cresce entre duas pessoas que ainda se querem bem, mas não sabem como se reconectar. Aos poucos, a autoestima se esvai, a confiança some e o homem que você era,
Aquele que se sentia inteiro, desejado, presente, vai ficando no passado. E o mais duro é que isso não aparece nos exames. Não há uma dor clara, apenas um apagamento lento que vai minando sua saúde, sua clareza e sua relação com seu próprio corpo. Mas eu quero que você saiba, isso não é o fim. Não é um sinal de que você está quebrado, é apenas o seu corpo pedindo ajuda. Um pedido que pode ser atendido se você souber por onde começar. E o começo não precisa ser drástico. Às vezes, tudo começa com um gesto simples pela manhã. O aliado inesperado. O ovo e a ciência moderna. Durante décadas, disseram que o ovo fazia mal, que aumentava o colesterol, entupia as artérias, causava problemas no coração. Muitos homens da melhor idade querendo fazer A chave está em seus componentes. O ovo contém arginina, um aminoácido que no corpo se converte em óxido nítrico. O óxido nítrico é a molécula responsável por relaxar e dilatar os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo de sangue. Pense nele como um abridor natural das suas artérias mais silenciosas, aquelas que não doem, mas que decidem se o sangue vai ou não chegar onde importa. Além disso, o ovo é rico em colina, que ajuda a proteger o endotélio, a camada interna dos vasos, evitando que se tornem rígidos e inflamados. Ele também fornece vitaminas do complexo B, como a B6, B12 e o folato, fundamentais para o metabolismo da energia e para o transporte eficiente de oxigênio pelo corpo, além de serem essenciais para a redução dos níveis de homocisteína, uma substância que, em excesso, danifica as artérias. Ou seja, o ovo não entope, ele desbloqueia. Não atrasa, ele acelera a sua recuperação. Mas não se trata apenas de biologia, se trata de vivência, de histórias reais. Lembro-me do seu Antônio, 70 anos, ex-professor de matemática. Chegou ao consultório com um semblante cansado, os olhos opacos e uma frase que me marcou. Doutor, eu sei que não sou mais jovem, mas será que ainda posso me sentir vivo? Conversamos sobre seus hábitos. Dormia bem, caminhava quando podia, mas o café da manhã era o mesmo há anos, só café preto com uma fatia de pão branco. Ele evitava ovos porque, segundo ele, tinha medo de entupir. Expliquei calmamente tudo o que a ciência mostrava hoje sobre o verdadeiro papel do ovo na circulação e sugeri que ele fizesse um teste, incluir 2 ovos caipiras no café da manhã, preparados do jeito certo. 3 semanas depois, ele voltou com outro brilho no rosto. Disse, doutor, não sei explicar, mas é como se uma parte minha tivesse acordado. Também me lembro da dona Marina, 66 anos, que me contou que o marido, o seu Gilmar, havia parado de procurá-la na cama há meses. Ela achava que era falta de desejo, mas depois que ele começou a cuidar melhor da circulação e incluiu ovos no café da manhã, algo mudou. Segundo ela, ele voltou a me olhar como antes. Quando o sangue volta a circular com liberdade, o corpo inteiro se transforma. As mãos esquentam, a mente clareia e até o olhar reencontra uma luz que parecia perdida. Muitos homens acreditam que precisam de remédios caros ou de soluções drásticas para recuperar a vitalidade. Mas às vezes, basta parar de evitar o que nutre. Basta olhar para um alimento simples, como o ovo, com outros olhos. E claro, como tudo na vida, o segredo está no jeito certo de usar. A sabedoria no preparo. Como obter o máximo benefício. É impressionante como algo tão simples e natural pode se transformar em um problema se for usado do jeito errado. Ao longo dos anos, vi isso acontecer com muitos homens. Eles escutam que o ovo faz bem, que melhora a circulação, que traz de volta energia, correm ao mercado, compram dúzias e depois de algumas semanas voltam dizendo: doutor, eu até tentei, mas não senti diferença nenhuma. Ou pior, parece que me senti mais pesado, mais lento, até irritado. Quando faço a pergunta essencial, como você está preparando os seus ovos? A resposta quase sempre revela o problema. Muitos ainda fritam os ovos em óleo de soja, milho ou canola. Esses óleos, quando aquecidos, liberam gorduras oxidadas, um tipo de substância inflamatória que ataca diretamente o endotélio, a parede dos vasos sanguíneos. É como tentar limpar uma tubulação jogando areia dentro dela. Outros adicionam bacon, linguiça ou presunto,
achando que estão complementando a proteína. Mas o que realmente estão fazendo é somar nitratos, gordura saturada e sódio em excesso. Um coquetel silencioso que bloqueia os mesmos vasos que eles tentam desentupir. E há ainda quem cozinha os ovos demais, até a gema ficar dura e a clara começar a queimar. Nessa temperatura, nutrientes preciosos como a colina, vitaminas do complexo B e aminoácidos sensíveis ao calor simplesmente se perdem. O que era um alimento medicinal se torna um alimento neutro ou até inflamatório. O mais triste é que esses homens estavam tentando fazer o certo. Queriam melhorar, cuidar da saúde, mas por falta de orientação acabaram atrapalhando o próprio progresso. Por isso, hoje eu quero que você não repita os mesmos erros. Se você vai usar o ovo como parte da sua recuperação, que seja da forma certa, com consciência e intenção. A forma correta de preparo inclui: escolha a gordura certa. Use gorduras boas, como azeite de oliva extra virgem, manteiga ghee ou um fio de óleo de coco. Essas gorduras são termicamente estáveis e não se oxidam facilmente. Cozinhe em fogo baixo. Deixe o ovo aquecer devagar. O ovo cozido, com a gema ainda mole, pochê, cozido por 4 a 5 minutos, ou mexido em fogo baixo, preserva a maioria dos seus nutrientes e aminoácidos sensíveis ao calor. O que era um alimento medicinal se torna um alimento neutro ou até inflamatório. O mais triste é que esses homens estavam tentando fazer o certo. Queriam melhorar, cuidar da saúde, mas por falta de orientação, acabaram atrapalhando o próprio progresso. Por isso, hoje, eu quero que você não repita os mesmos erros. Se você vai usar o ovo como parte da sua recuperação, que seja da forma certa, com consciência e intenção. A forma correta de preparo inclui: escolha a gordura certa. Use gorduras boas, como azeite de oliva extra virgem, manteiga ghee ou um fio de óleo de coco. Essas gorduras são termicamente estáveis e não se oxidam facilmente. Cozinhe em fogo baixo. Deixe o ovo aquecer devagar. O ovo cozido, com a gema ainda mole, pochê, cozido por 4 a 5 minutos, ou mexido em fogo baixo, preserva a maioria dos seus nutrientes e aminoácidos sensíveis ao calor. O que era um alimento medicinal se torna um alimento neutro ou até inflamatório. O mais triste é que esses homens estavam tentando fazer o certo. Queriam melhorar, cuidar da saúde, mas por falta de orientação, acabaram atrapalhando o próprio progresso. Por isso hoje, eu quero que você não repita os mesmos erros. Se você vai usar o ovo como parte da sua recuperação, que seja da forma certa, com consciência e intenção. A forma correta de preparo inclui: escolha a gordura certa. Use azeite de oliva extra virgem, manteiga ghee ou um fio de óleo de coco. Essas gorduras são termicamente estáveis. Cozinhe em fogo baixo. O ovo cozido, com a gema ainda mole, pochê, cozido por 4 a 5 minutos ou mexido em fogo baixo, preserva a maioria dos seus nutrientes. Adicione companheiros inteligentes. Acompanhe os ovos com vegetais verdes escuros como espinafre, rúcula ou couve refogado. Esses vegetais são ricos em nitratos naturais que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos e potencializam a produção de óxido nítrico no seu corpo. Use temperos estratégicos. Finalize com uma pitada de cúrcuma com pimenta do reino. A pimenta potencializa a absorção da cúrcuma, ou salsinha fresca. São anti-inflamatórios naturais que combinam saúde com sabor. Esses detalhes fazem toda a diferença. O mesmo ovo que pode reacender a circulação também pode ser neutralizado ou até sabotado se for preparado da forma errada. Seu corpo merece mais do que um hábito feito no automático. Ele merece atenção, cuidado e clareza. Isso começa com uma mudança pequena: sair do modo pressa e entrar no modo presença. Seu ritual da manhã, o começo de uma nova vitalidade. Agora que você já sabe o poder que existe por trás de um simples ovo e já entendeu os erros que muitas pessoas cometem sem perceber, é hora de transformar esse conhecimento em prática. A boa notícia é que você não precisa de uma dieta complicada, nem de um plano alimentar restritivo. Você só precisa de 2 ovos bem preparados todos os dias. O ideal é que sejam ovos caipiras ou orgânicos, de preferência com origem confiável, porque são mais ricos em nutrientes e contêm menos resíduos. Aqui está um passo a passo para montar seu café da manhã restaurador. A base:
2 ovos, preparados de uma das formas ideais: mexido, poché ou cozido com gema mole. O reforço: adicione vegetais ricos em nitrato natural, refogue um punhado de espinafre ou couve refogado junto com os ovos. As gorduras boas: inclua meio abacate ou algumas castanhas. As gorduras monoinsaturadas ajudam a proteger o coração e sustentar a produção de hormônios. Os toques finais: finalize com uma pitada de cúrcuma com pimenta do reino, para um efeito anti-inflamatório poderoso, e um fio de azeite de oliva extra virgem. Tudo isso pode parecer tão simples demais, mas a verdade é que a simplicidade bem feita tem um poder transformador. Cada garfada é como abrir uma pequena janela por onde o sangue pode voltar a fluir. Em apenas 7 dias, muitos dos meus pacientes relatam mudanças visíveis: mãos e pés mais quentes, sensação de leveza e clareza mental, menos ansiedade, melhor qualidade do sono e, o mais tocante, a vontade de se reconectar consigo mesmo e com quem amam. O seu Davi, de 74 anos, me disse: "Doutor, eu achava que o problema era a idade, mas hoje vejo que eu só estava mal alimentado." E o seu Arnaldo, de 69 anos, que vivia sozinho e sentia o corpo esfriando, me contou que, pela primeira vez em anos, eu comi e senti que estava me cuidando de verdade. Nem lembro a última vez que senti isso. Esses relatos mostram que não se trata de milagre. Se trata de nutrir o corpo com respeito, com intenção, com presença. Transformar o café da manhã em um momento de cuidado, de escuta, de reconexão. Não precisa ser demorado, mas precisa ser consciente. Em vez de comer por obrigação, coma como um gesto de restauração.